Mas a gente está acompanhando por aqui, Roberta, com tristeza, né, e a tensão que está acontecendo no Brasil depois desse caso absurdo de violência contra o jogador Luan, do Corinthians. O Luan estava de folga, fazendo o que qualquer um pode fazer no momento de folga, né? Tava curtindo a vida dele e tal, e aí chegaram os caras da Gaviões da Fiel, né, a torcida organizada do Corinthians, no lugar onde ele estava, era um motel, né, em São Paulo, e os caras tocaram terror como uma verdadeira quadrilha de bandidos normalmente costuma fazer, né? Foram ali, dominaram os funcionários do motel, arma e tudo mais, né? Não foi só porrada, né? Não, arma mesmo, né? Entraram no quarto onde o Luan estava e aí ameaçaram o jogador, agrediram o jogador. Não sei se as outras pessoas que estavam ali com ele, aparentemente tinha mais gente, né? Enfim, não sei quantas pessoas estavam com ele também, problema dele, ninguém tem nada a ver com isso. Também foram agredidas, enfim, uma situação de terror, de tragédia. E a única certeza que a gente tem de toda essa história, infelizmente, né, que não é a primeira vez que acontece, é que não vai ter nenhuma punição. É que nada vai acontecer. Eu estava acompanhando mais cedo o repórter Luca Josino, né, contando que entre os agressores do Luan, nesse fato terrível, aconteceu ontem, né, estava ali um dos caras que jogaram aquele sinalizador que matou um garoto na Bolívia, num jogo faz muito tempo, né? E assassinaram um rapaz e absolutamente nada aconteceu depois disso. E esse é o grande detalhe, né? Que a gente tem acompanhado e não é de hoje. A falta de punição. É um negócio muito simples. Cada um faz o que bem quiser, agride jogador, agride torcedor, mata, quebra tudo, né? Juiz e tal, e nada. O cara volta no dia seguinte, tá ali no estádio, volta no dia seguinte a tocar a sua vida. Não tem nenhuma preocupação com qualquer tipo de punição, tanto é que postaram nas redes sociais as fotos comemorando ali o feito. A gente achou o cara, alvo encontrado e vamos nessa, como se fosse um troféu, né, colocando ali a própria cara. E absolutamente nada acontece. Eu sou frequentador de estádio desde os 4 anos de idade, eu acompanho o futebol, eu gosto muito de esporte, é algo que me faz bem. Quando meu time ganha, eu fico muito feliz, evidentemente. Eu comemoro, eu vibro. Quando meu time perde, eu fico triste, lamento, fico chateado. Mas eu não vou agredir um adversário ou não vou agredir um jogador do meu time porque, sei lá, né, perdeu um pênalti. Já aconteceu isso em outras ocasiões, em outros países. A gente já viu jogador colombiano que perdeu um pênalti e simplesmente foi executado na volta, depois da Copa aqui dos Estados Unidos, a seleção da Colômbia acabou sendo eliminada e tal. Aliás, nem foi pênalti que perdeu, foi um gol contra, né? Que aconteceu aqui na Copa dos Estados Unidos, enfim, mas uma bobagem. E aí eu paro um pouco, né, e vejo como é que funcionam os esportes aqui nos Estados Unidos. Por que ver os esportes nos Estados Unidos? Porque é uma realidade tão abissal, é tão diferente você acompanhar um jogo de qualquer esporte aqui nos Estados Unidos. Primeiro porque os torcedores adversários entram no mesmo portão, mesmo lugar. Então entra um torcedor com a camisa de um time, entra um torcedor com a camisa do outro time. Acontece alguma confusão? Nada. Eles sentam um exatamente ao lado do outro. Quando eu comecei a ver futebol, as torcidas eram misturadas. Eu sentava ao lado de um corintiano, ao lado de um palmeirense, né, o São Paulino, ao lado do santista. Tinha gozação um com o outro, ali tinha brincadeira. O esporte era tratado como um entretenimento, como uma brincadeira, como algo que deveria ser um lazer. Vou passar uma tarde de domingo acompanhando o jogo do meu time. Pode ganhar, pode perder, pode empatar e tal. E bola pra frente, segunda-feira tem que levantar cedo e trabalhar. Eu tinha que ir para a escola na segunda-feira cedo. Enfim, o futebol, o basquete, o vôlei, o futebol americano tão popular por aqui, é isso, deveria ser tratado como entretenimento, mas não é. E o que é o pior? Você cada vez mais, não é de hoje, está afastando as pessoas que estão afim apenas de ter um lazer. Eu vou a um show hoje de, sei lá, sertanejo, ou vou acompanhar um jogo de futebol. Eu vou até ver uma peça num teatro, ou vou acompanhar um jogo de futebol. Ou seja, entretenimento puro, né? Era uma diversão, é uma brincadeira. Só. Ganhou, perdeu, empatou, porque faz parte do esporte, assim deveria ser. Tem jogador fazendo corpo mole do meu time. Eu vou lá bater no jogador. Não, problema da diretoria, contratar o cara, sei lá. Não jogou bem um jogo, não jogou bem outro jogo, quer ir embora, vai embora e tal, enfim. Mas é uma loucura isso, é uma loucura. E tudo passa pela história da impunidade.
das pessoas, os torcedores, teoricamente, bandidos, ou sei lá como que você quer chamar, que fazem o que bem entenderem com a vida das outras pessoas, como se a ideia deles fosse a mais importante, como se matar um adversário fosse mais importante, como se agredir um jogador do meu time fosse mais importante, e depois nada acontece, ninguém é punido, os caras continuam indo aos estádios, muitas vezes são financiados pela própria diretoria do clube, né? A gente cansou de ver a diretoria pagando para essas organizadas viajarem, sei lá, cantarem contra tal jogador, tudo isso já vi 500 vezes. Então, enquanto não tiver uma punição, enquanto for essa farofa de hoje, todo mundo falando, pobre Luan, isso não deveria ter acontecido, né? Meu Deus do céu, amanhã esquece. Os caras estão no estádio xingando, agredindo o outro, e assim vai. E assim vai. É uma loucura o que acontece no Brasil. E não há nenhuma perspectiva de mudança. O cenário é terrível, cada vez mais afastando as pessoas que simplesmente querem se divertir, querem curtir uma tarde, uma noite, vendo o time que gostam.